Caímos aqui no capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Lâmpada debaixo do alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca-se no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro, para que aqueles que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não deve ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17. Aproximando-se seus discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? E respondendo-lhes, disse: Porque a vós foi dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Falo-lhes por parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. E é neles que se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os seus ouvidos, mas não entendereis. Olhareis com os vossos olhos, mas não vereis, porque o coração deste povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam os olhos por temerem, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam, e assim e os cure. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. Admira-se ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, ao passo que ele mesmo constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos apóstolos: Falo-lhes por parábolas, porque eles não têm condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Tudo que lhes dissesse seria inútil no momento. Mas não direi a vós, porque a vós foi dado a compreender esses mistérios. Portanto, ele agia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não são desenvolvidas. Assim ele indica o verdadeiro sentido da máxima: não é preciso colocar a lâmpada debaixo do alqueire, mas no candelabro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-lo. Isso não significa que é necessário revelar imprudentemente todas as coisas. Ao contrário, todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido. A net caiu lá, seu Felipe. Acho que voltou. Vou repetir aqui, tá, gente? Porque estava reconectando, eu não sei o que houve, não sei se a internet caiu. Admira-se ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, ao passo que ele mesmo constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos apóstolos: Falo-lhes por parábolas, porque eles não têm condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem tudo. Que lhes dissesse seria inútil no momento. Mas direi a vós, porque a vós foi dado compreender esses mistérios. Portanto, ele agia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não são desenvolvidas. Assim ele indica o verdadeiro sentido da máxima: não é preciso colocar a lâmpada debaixo do alqueire, mas no candelabro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-las. Isso não significa que é necessário revelar imprudentemente todas as coisas. Ao contrário, todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, pois, para algumas pessoas, uma luz muito viva ofusca-as sem esclarecer. O ser humano, em geral, é como cada homem individualmente. As gerações têm sua infância, juventude e idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da estação não frutifica.
mas o que a prudência momentaneamente ordena que se cale, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque, alcançado um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva. A obscuridade então lhes pesa. Como Deus lhe deu a inteligência para compreenderem e para guiarem-se as coisas da terra e do céu, eles querem tornar sua fé racional. Então, não mais é necessário pôr a lâmpada debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Capítulo 19, número 7. Assim, se por um lado, e devido à sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradativamente, por outro lado, ela sempre as revela à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Mantenha-nas reservadas, mas não debaixo do alqueire. No entanto, e na maior parte do tempo, os homens que as possuem só as ocultam do povo para assim poderem dominá-lo. São eles, na verdade, que esconde a luz debaixo do alqueire. Assim, todas as religiões têm seus mistérios, sobre os quais elas proíbem a investigação. Mas, enquanto essas religiões ficavam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo tornou-se adulto e quis penetrar a fundo nas coisas, e então rejeitou manter a fé ante que era contrário à observação. Não se pode cultivar mistérios absolutos, e Jesus é verdadeiro quando diz que nada há de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto um dia será descoberto, e o que o homem ainda não pode compreender na terra, ser-lhe-á gradativamente desvelado nos mundos mais avançados, quando estiver purificado. Aqui na terra ele ainda está sobre uma névoa. Pergunta-se, que proveito o povo poderia tirar da grande quantidade de parábolas cujos sentidos lhe era oculto? Observa-se que o Cristo só se exprimiu através de parábolas nas partes de certa forma abstratas de sua doutrina, mas fez da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa da salvação. A esse respeito, tudo o que ele disse é perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. E deveria ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todos deveriam compreender para que pudessem observá-la. Era fundamental que fosse assim em relação à multidão de ignorantes, para a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Em relação a outros assuntos, não desenvolvia o pensamento senão junto a seus discípulos, sendo estes mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus podia iniciá-los nas verdades mais abstratas. É por isso que disse: aqueles que já têm, mais ainda será dado. Capítulo 18, número 15. No entanto, até mesmo para seus apóstolos, deixou muitos pontos vagos, dos quais a completa compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram esses pontos que deram espaço a interpretações mais diversas, até que viessem de um lado a ciência e de outro lado o espiritismo, revelar as novas leis da natureza, fazendo que se compreendesse seu verdadeiro sentido. Hoje, o Espiritismo vem lançar luz sobre uma grande quantidade de pontos obscuros. No entanto, não a lança imponderadamente. Em suas instruções, os Espíritos procedem com uma admirável prudência. Não é senão gradual e sucessivamente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, para que as outras sejam reveladas à medida que chegue seu momento de deixar a sombra. Se a tivessem apresentado inteira desde o início, não teria sido acessível, senão a um pequeno número de pessoas. Teria até assustado aqueles que não tivessem preparados, o que prejudicaria sua propagação. Portanto, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é por haver na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem por colocarem a lâmpada debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Os espíritos deixam que uma ideia tenha tempo de amadurecer e de propagar-se, antes de apresentar outra, e que os acontecimentos
tenham tempo de preparar a aceitação dessas ideias. Que assim seja. Então, quando Jesus fala, né, sobre parábolas, que ele fala, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, é porque hoje, quando nós começamos a entender, a ter o conhecimento do que está acontecendo, né, são tantas coisas que estão vindo a uma revelação para todos nós, né, tanto em vários ângulos, né, pelo universo, na parte da política, na parte da própria mídia. Então, assim, nós estamos sendo bombardeados por revelações, né, e muitas ainda irão acontecer. Então, dessa forma, quando Jesus fala em parábolas, lá, né, quando ele veio à Terra para poder trazer para nós todo esse conhecimento, esse amor, esse carinho, esse respeito, ele precisava falar em parábolas, porque nem todo mundo estava preparado para aquilo que ele iria dizer. Porque se ele viesse a falar tudo que ele sabia, tudo que ele veio trazer para todos, acabaria assustando e ninguém iria entender, né? Já falando do jeito que ele trouxe, da maneira que ele trouxe, já trouxe algumas complicações. Imagine se ele derramasse tudo aquilo de uma vez só. Então foi tudo feito gradativamente, como está sendo até o dia de hoje. Então isso foi uma programação de Deus, isso foi uma programação de Jesus, isso foi um equilíbrio para os nossos conhecimentos, para os nossos corações, para que pudéssemos ter hoje um conhecimento bem mais avançado, né? Foi como foi dito já aqui no final, né? No entanto, até mesmo para seus apóstolos, deixou muitos pontos vagos. Para os seus apóstolos, ele deixou pontos vagos, porque nem todos estavam preparados, né? Dos quais a completa compreensão estava reservado a tempos futuros. Então, os próprios apóstolos, eles tiveram o seu tempo futuro para que eles pudessem ter o entendimento daquilo que o mestre estava trazendo. Foram esses pontos que deram espaço a interpretações mais diversas. Então, quando ele traz a palavra de Deus, e ele fala, e tem esse espaço de tempo até que os apóstolos venham a entender corretamente, há várias interpretações. Como hoje tem várias interpretações. Se você trouxer um assunto hoje à tona para um grupo de pessoas, você vai ver que vai ter várias interpretações dentro daquele assunto. Então era da mesma forma, foi com Jesus. Até que viesse, né, de um lado a ciência e de um outro lado o espiritismo, revelar as novas leis da natureza, fazendo com que se compreendesse o seu verdadeiro sentido. Então precisou que a ciência e o espiritismo foi tudo calculado, né? Vamos dizer assim, muito bem calculado. Jesus vem, traz a palavra, correto? Desse espaço de tempo vão ter várias interpretações e é dado dentro do livre-arbítrio de cada um, essas interpretações são aceitas, mas a contrapartida, depois vem a ciência juntamente com o espiritismo, né? Com Allan Kardec, né? Com o seu Pentateuco kardeciano, informando tudo. Então, assim, tudo foi casado, tudo foi de uma forma que pudesse trazer para nós hoje, aquele que acredita no espiritismo, aquele que pratica o espiritismo, não só o espiritismo de Kardec, mas o espiritismo da Umbanda, do Candomblé, o evangélico, o católico, o budista, aquele que acredita em Deus, ele vai ter uma direção. Hoje ele tem uma direção. A direção era Jesus, né, com suas palavras, e depois veio a ciência, né, e veio o espiritismo para poder alavancar esses conhecimentos dentro dos nossos corações. Então, são coisas que vêm acontecendo, que estão acontecendo aos poucos. Não se pode derramar de uma vez só tudo nas nossas cabeças, nos nossos corações, porque nós não vamos entender, é muita informação. Com todo esse tempo que foi cedido, nós já tem pessoas que se encontram perdidas na palavra de Deus. Imagine. Então foi feito de uma forma que, vamos colocar um exemplo, de 1000 pessoas, que se pudesse angariar 800 pessoas, saberia que 200 daquelas pessoas, 200 daqueles mil, iriam se perder. Mas ainda há tempo para se converter, para aceitar, para entender, para buscar
porque está guardado dentro de cada um, ok? Então aqui, ó, hoje o Espiritismo vem lançar luz sobre uma grande quantidade de pontos obscuros. Então, aqueles pontos que ficaram obscuros, o Espiritismo, ele veio trazer essa consciência para todos nós, aqueles que creem, aqueles que acreditam, né? No entanto, não há lança imponderadamente em suas instruções, os espíritos procedem com uma admirável prudência. Então, os espíritos, eles vão trazer, mas com prudência, com cautela, para que isso não traga nenhum transtorno, nenhum equívoco no coração ou na cabeça, na mente, na alma, no espírito daquele ser que precisa. Porque ele está engatinhando, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Dos 1.800 conseguiram. Se você falar para os 800 sobre o Espiritismo, vai ser de uma grandeza enorme. A pessoa ela vai conseguir entender. Mas quando você traz para aqueles 200 que ficaram desgarrados, você vai falar sobre o catolicismo, sobre a igreja evangélica, sobre a Umbanda, sobre o espiritismo de Kardec, eles não vão entender, eles não vão aceitar. Então tem que ser com muita cautela. Não é senão gradual e sucessivamente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. Então, Kardec ele trouxe primeiro um livro, não foi o Pentateuco completo. Ele trouxe dentro dos estudos dele o livro dos Espíritos, né? A Gênese, o Céu e o Inferno, o Espiritismo, né? Inclusive, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, veio tudo gradual, né? Tem o livro dos Médios, que é muito importante para quem está dentro da doutrina, para quem está desenvolvendo. O livro dos Médios é muito importante. Então não foi, Kardec não pegou o Pentateuco kardeciano e jogou para todo mundo, ó, toma aí o Pentateuco, aí 5 aí e se vira. Não foi assim, foi tudo gradual. Está reconectando, acho que voltou agora, a internet está uma porcaria. Temos que nos preparar para isso, tá, gente? Vou falar uma coisa aqui fora desse contexto aqui, tá, mas dias piores virão com relação à internet e com relação à luz elétrica, tá? Para quem acredita, para quem acompanha, vamos ficar, né, um ponto aí obscuro, né? Um ponto cego aí, e isso está na Bíblia, tá? Para quem já leu lá Apocalipse, né? Está na Bíblia isso, então as pessoas devem dar importância a isso, porque é de Deus, tá bom? Então, voltando aqui, como eu estava falando, tudo que é passado pelos espíritos, através do espiritismo, foi pontualmente gradual, não foi jogado para todo mundo, de uma hora para outra. Foi feito, né, ponto a ponto para que as pessoas pudessem. Está jogando. Vê lá. Pode abrir a porta? Abre a porta lá. Peço perdão, desculpa a vocês aí, mas a internet aqui em casa hoje também está ajudando bastante, né? Para não dizer o contrário, mas fazer o quê? Faz parte. Então, continuando, se a tivessem apresentado inteira desde o início, não teria sido acessível senão a um pequeno número de pessoas. Então, foi como eu falei, foi tudo gradual, entendeu? Teria até assustado aqueles que não estivessem preparados, o que prejudicaria a sua propagação. Então, não é para assustar, é para fazer com que as pessoas tenham o entendimento da palavra de Deus, da palavra de Jesus, da palavra da nossa Mãe Santíssima, da palavra dos Espíritos de Luz, ok? E vamos adentrar também a esse ponto da lâmpada debaixo do alqueire. Você hoje que está, depois de todo esse conhecimento, tanto que é falado aqui, a quem mais será dado, será cobrado, correto? Então, quando você tem um conhecimento, quando eu falo para as pessoas que o conhecimento hoje é tudo, é a base, hoje é o alicerce, é a base para que você dê continuidade na sua caminhada, porque você, hoje, com o seu conhecimento, você se transformou numa lâmpada, você se transformou num farol. Sabe aquele farol que fica lá no meio do mar e aí o navio está perdido e precisa de um auxílio? O farol precisa estar funcionando, o farol precisa estar com a lâmpada funcionando, direcionando o navio para que o navio não venha a bater nas pedras ou até mesmo ancorar, né, ou afundar. Então, na hora da tempestade, na hora da tribulação, que você, sendo uma lâmpada, você vai estar auxiliando aquela pessoa, você vai estar acesa, você vai estar com o seu conhecimento. O que vai manter a sua lâmpada acesa é o seu conhecimento.
Você com a sua lâmpada acesa, você vai estar ajudando aquelas pessoas, você vai estar direcionando a vida daquelas pessoas. Então, o que adianta se você tem o seu conhecimento, se você pode direcionar alguma pessoa, algum ser, algum irmão, e se Deus, Jesus, pegar você e colocar debaixo da cama, botar você debaixo de um alqueire? Não vai adiantar, porque vai ofuscar, você não vai conseguir chegar até aquela pessoa. Então, a lâmpada ela tem que ser colocada num local onde todos vão conseguir ver, como se fosse um farol, guiando aquele navio, guiando aquela embarcação. Então, que você que detém do conhecimento, que você está dentro do trabalho, você que está dentro da estrutura da caridade, do amor, que você possa continuar com essa sua lâmpada acesa, ajudando ao próximo, iluminando a vida do outro, de um irmão, de um ser, de um amigo, auxiliando ele a caminhar, porque ele está dentro daquela porcentagem daqueles 1000, você está dentro da porcentagem dos 800, mas existem 200 que estão ainda à deriva, sem saber para onde ir. A Deus dará. Então você sendo uma lâmpada, eles vão conseguir se guiar, eles vão conseguir chegar à terra firme. E é isso que Deus, que Jesus, que Nossa Mãe Santíssima quer, né? Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, porque se você fizer isso, se você esconder a lâmpada, que é você, se você se omitir, você acaba fazendo com que um ser, uma embarcação, fique à deriva, que ela afunde, que ela não consiga a caminhada dela. Então que você possa continuar sendo essa lâmpada em um lugar visto por todos os seres. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Nossa Mãe Santíssima, ok? Então eu espero ter sido